Fala, Trekkers, tudo bem? Hoje vamos ver a história e como funciona a sociedade vulcana. Então, sem mais enrolação, bora lá! Os vulcanos já foram um povo extremamente violento e emocional, mesmo para os padrões da Terra. Eles travaram guerras quase constantes entre si. Paranoia e raiva homicida eram comuns. Eles acreditavam em uma variedade de deuses, como guerra, paz e morte. À medida que seu nível de tecnologia aumentava, os vulcanos finalmente chegavam a um ponto em que sua natureza violenta ameaçava a extinção de sua própria espécie. Num esforço para tentar evitar este destino, um vulcano chamado Surak desenvolveu uma nova filosofia, iniciando assim o Tempo do Despertar. Surak sustentou que a causa raiz de todos os problemas em Vulcano estava na manifestação descontrolada das emoções das pessoas. Seus seguidores juraram viver suas vidas de acordo com um sistema ético elaborado por Surak e baseado puramente em princípios lógicos. As emoções deveriam ser controladas e reprimidas. Embora essa nova filosofia tenha se espalhado rapidamente por toda Vulcano, uma minoria, muitos dos quais eram conhecidos como aqueles que marcham sob as asas do Raptor, rejeitou os ideais de Surak. Começou uma guerra destrutiva, incluindo o uso de bombas atômicas, entre aspas, e entre as vítimas do conflito estava o próprio Surak. Eventualmente, porém, aqueles que se opunham à lógica deixaram Vulcano e fundaram colônias em outros lugares, mais notavelmente no planeta Romulus, onde fundaram o que eventualmente se tornou o Império Romulano. Em algum momento da história, os Romulanos e os Vulcanos travaram uma guerra de 100 anos entre si. A guerra foi instigada pelas ações de um membro do Continuum Kill. Outro grupo que rejeitou a filosofia de Surak era conhecido como Votashkator, algo assim, ou o que eles chamam de Vulcanos sem lógica. Os Votash acreditavam no controle das emoções, permitindo-se experimentá-las ativamente em vez de suprimi-las. Alguns deles também deixaram Vulcano e assumiram uma existência nômade. Muitos se voltaram para o crime, no entanto, e posteriormente foram enviados para a reabilitação em instalações como Retiro Ankh-Takil. Os vulcanos geralmente não eram violentos, mas a lógica ditava que o combate às vezes era necessário. Os vulcanos podiam e usavam armas e praticavam artes marciais, chamadas Taushia e Susmaha. Os vulcanos consideravam a morte o fim de uma jornada, portanto eles não temiam que isso acontecesse. Entretanto, a perda do Katra deveria ser evitada, se possível, uma vez que o Katra perduraria além da morte física. Eles também praticavam a eutanásia para os enfermos e idosos, e não viam nada de errado em praticar o suicídio ritual quando atingiam uma certa enfermidade com a idade. Como eles sabiam que a morte era uma inevitabilidade, eles acreditavam que o medo da morte era, em última análise, ilógico. O governo em Vulcano era uma democracia representativa. O avanço político individual baseava-se em princípios meritocráticos. Embora os vulcanos estivessem altamente integrados à Federação no século 23, alguns vulcanos consideravam o serviço na Frota Estelar menos prestigioso do que frequentar a Academia de Ciências Vulcana. Embora nos últimos anos de crepúsculo daquele século, este aparentemente se tornou um problema muito menor. Além disso, entre todos os membros da Federação, cujo pessoal serviu na Frota Estelar, os vulcanos foram os únicos a serem acomodados em naves tripuladas inteiramente por sua própria espécie, como a USS Intrepid e a USS Ticumber. Os vulcanos ocasionalmente davam presentes. No entanto, o costume vulcano não incluía o recebimento de um presente de um destinatário. Eles possuíam nomes de família, embora só pudessem ser pronunciados pelos humanos após muitos anos de prática. Muitas mulheres vulcanas tinham nomes começando com a letra T, e particularmente TP, como Tipol, Tipring, Tipal e entre outros, mas não todas. Existiam algumas diferenças, como Valeris, Sakuma, Savik
Celery, dentre outros. E os homens, muitos deles começavam com a letra S, como Spock, Sarek, Sybok, Surak e etc. Novamente, havia variações, como Tuvok, Vorik, Tarik e Kos. Naturalmente, o desenvolvimento da devoção vitalícia de um vulcano pela lógica foi incentivado desde muito cedo. Os pais vulcanos utilizaram métodos cuidadosos e gentis para treinar seus filhos na lógica primária. As crianças vulcanas aprenderam, por exemplo, a como se desligar de suas emoções, e isso muitas vezes ajudava em situações difíceis na infância. Apesar da lógica ser fundamental na educação, as crianças vulcanas também tinham muita liberdade e desfrutavam de uma série de paixões que seus estados controlados lhes permitiam coordenar. Como pais, os vulcanos nunca restringiram seus filhos da vida real. Fazer isso apenas prejudicava sua capacidade de desenvolver sua própria identidade. O apego de um pai vulcano aos filhos não poderia ser descrito como uma emoção. Eles faziam parte da identidade dos pais e os pais estavam incompletos sem eles. Quando as crianças vulcanas completavam 7 anos, seus pais escolhiam suas prometidas ou seus prometidos, dependendo do gênero da criança. Ao contrário do estereótipo, os vulcanos possuem emoções fortes. Eles usam a meditação como uma forma de suprir essas emoções. Por exemplo, emoções como remorso, alívio, alegria e constrangimento foram demonstradas por Spock quando ele pensou que o Capitão Kirk estava morto e então o viu vivo. Na verdade, as emoções vulcanas eram muito mais intensas, violentas e apaixonadas do que as emoções de muitas outras espécies, incluindo até mesmo os humanos. Foram essas emoções apaixonadas e explosivas que os vulcanos culparam pelo ciclo vicioso de guerras que quase devastou seu planeta. Como tal, eles concentraram suas energias mentais em dominá-las. A essência de sua sociedade lógica consistia em chegar à verdade através de um processo lógico. As emoções eram ilógicas, tornando-as impuras e desuadoras da verdade. Os vulcanos nasceram com as mesmas emoções que afligiam seus ancestrais violentos, mas o contínuo condicionamento mental geralmente lhes dava a impassibilidade que procuravam. Embora nem todos pudessem chegar ao estado lógico puro final, o rigoroso processo de controle mental deu aos vulcanos o suficiente para se conformarem aos ideais da sociedade vulcana. O nível máximo de pensamento lógico foi alcançado através da obtenção do Kolinar, que supostamente os purgava de todas as emoções restantes. Os vulcanos eram conhecidos pela sua honestidade e de fato foi afirmado que os vulcanos não podiam mentir. No entanto, faziam não por razões que consideravam lógicas, embora raramente se referissem à sua desonestidade como mentira. Por exemplo, um ancião negou a existência de tecnologia e espiões no mosteiro de Pigen para proteger uma operação de vigilância contínua. Além disso, a segunda antepassada de T'Pol mentiu diretamente para outro vulcano, dizendo ao comandante de uma equipe de resgate que seu companheiro de tripulação havia morrido em um acidente, para que ele pudesse permanecer na Terra para estudar a humanidade. Em 2259, na realidade alternativa, Spock conseguiu enganar Khan Ninsin para que ele transportasse todos os torpedos a bordo da Enterprise para a USS Vengeance, pois Khan acreditava que eles ainda transportavam os membros de sua tripulação. Khan não estava ciente de que Spock havia previsto sua traição e removido a tripulação dos torpedos, com a intenção de detoná-los e paralisar a Vengeance. Quando Khan afirmou que saberia se não fossem seus, Spock garantiu-lhe que os vulcanos não mentem e que os torpedos eram dele. Isso demonstrou que os vulcanos, embora ainda digam tecnicamente a verdade, nem sempre dizem necessariamente toda a verdade, se isso for vantajoso para eles. Tuvok, a certa altura, afirmou a responder 7 de 9, questionando sobre os vulcanos serem ou não capazes de mentir. Ele respondeu: "Nós somos capazes de contar mentiras. No entanto, nunca achei prudente ou necessário fazê-lo." Os vulcanos tinham uma série de crenças espirituais. Seu sistema religioso era politeísta. Eles também acreditavam no Katra, a alma e a consciência de uma pessoa,
que poderia ser transferida psionicamente antes da morte. A meditação era um componente central na vida vulcana. A nave do tipo Vulcano Chaval do final do século 24 era conhecida por apresentar uma câmara de meditação dedicada para que a tripulação poderia usar sozinha ou até mesmo em pequenos grupos. O pouco que se sabe sobre as crenças religiosas dos vulcanos indica que, começando antes do tempo do despertar, eles eram politeístas também. Os ensinamentos de Surek se tornaram o foco principal da espiritualidade e misticismo vulcano. Mas ainda no século 23, ainda não era inédito encontrar vulcanos honrando os deuses tradicionais. Não havia, entretanto, demônios na literatura vulcana. Quando as crianças vulcanas atingiram a maioridade, tendo por vezes sido prometidas a companheiros de infância aos 7 anos, eles passam pelo Ponfar. A ligação nos obriga a seguir regras rituais conjugais completos, o que cimentou a sua relação. Era tradicional que a mulher pedisse casamento apresentando um colar ao homem. Ela podia sinalizar sua intenção de fazê-lo usando cores rituais de acasalamento em uma data auspiciosa, como o aniversário de um primeiro evento de namoro. No entanto, se por qualquer motivo a mulher não desejasse prosseguir com o casamento, então a cerimônia de casamento ou desafio era invocada. O macho lutaria pelo direito de manter sua companheira contra um desafiante de sua escolha. A fêmea passaria a ser propriedade do macho que vencesse, a menos que ele decidisse libertá-la. Esse desafio seria uma luta até a morte entre os dois. Em 2266, rumores diziam que os homens vulcanos tratavam suas mulheres de maneira estranha. Tocar-se com o dedo médio e o indicador era um costume praticado pelos casais e fazia parte da cerimônia de casamento vulcana. Também poderia ajudar a acalmar os vulcanos machos durante o Ponfar. Embora nem sempre a maioria dos vulcanos eram principalmente vegetarianos, eles também não tocavam nos alimentos com as mãos, a menos que eles usassem luvas especiais. Os Vitoshi Katur foram uma grande exceção, entretanto. Eles comiam até mesmo carne. Os vulcanos fermentavam vinhos, notadamente no Porto Vulcano, durante o século 21. Esperava-se que os hóspedes de uma casa vulcana se levantassem antes do nascer do sol para preparar a refeição matinal. O caldo plomique era considerado um café da manhã tradicional em Vulcano. Então é isso, Trex. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e compartilhe o vídeo para os seus amigos fãs de Star Trek. Tem aqui o último vídeo que eu postei e a playlist dessa série da Sociedade das Espécies de Star Trek. Clique em qualquer um deles aí para você continuar assistindo. Valeu e vida longa e próspera!